Webcom Brasil. Entenda porque nem sempre a tentativa de perder peso não dá certo. A obesidade cresce em nível mundial e muito se tem falado a respeito da necessidade de tratamentos efetivos para combater este grande mal do século XXI. Dietas, exercícios, remédios ou procedimentos bariátricos para restrição alimentar. Todos esses tratamentos têm embasamento científico e são eficazes. Mas nem sempre eles dão certo. Por que isso? A psicóloga especialista em terapia comportamental cognitiva pela USP e transtornos alimentares pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, a doutora Marilice Rubo de Carvalho, tira algumas conclusões. Olha, Alexandre, primeiro que assim, depende de qual tratamento, porque não dá certo, né? Quando você fala de dietas, se elas forem muito restritivas, geralmente não dá certo numa questão comportamental, né? A pessoa está comendo muito menos do que normalmente ela come. Então, são alimentos, os alimentos que ela gosta são proibidos, então, obviamente, depois ela não consegue seguir esse padrão de comportamento. Você tem que tentar, numa reeducação alimentar, ter uma alimentação mais próxima possível daqueles alimentos assim que você gosta, daquilo que você costuma comer, só que aprender com a nutricionista a comer menos em quantidade, a selecionar melhor, mas a pessoa tem que seguir um padrão mais próximo. Os exercícios, o grande problema é que normalmente as pessoas costumam não gostar dos exercícios, então elas tentam, elas se esforçam, mas elas tentam fazer uma atividade que normalmente não traz prazer. E depois, obviamente, qualquer comportamento que não é prazeroso, mais cedo ou mais tarde você vai parar, né? Isso não só o obeso, todos nós. Ninguém repete um comportamento se não for prazeroso, durante um longo tempo. E em relação às cirurgias ou procedimentos, alguns não dão certo, mas assim, se não dá certo a gente tem que colocar em aspas, né? Sobre aspas, por exemplo, redução de estômago, não dá certo, o que é não dá certo? É engordar, por exemplo, engordar novamente. Nesse caso, é porque não faz acompanhamento multidisciplinar, não tem a psicóloga, não tem a nutricionista, não tem todos unidos, né? Então, obviamente, a pessoa tratou uma questão física, mas não tratou a questão da mente, do pensamento dela, do desejo pelo comer, de usar o alimento, normalmente para satisfazer ou para acalentar, né, momentos difíceis. Isso, nenhum procedimento, não importa se é dieta, se é redução de estômago, se é balão, todos esses procedimentos para emagrecer, eles precisam de uma equipe unida. E mesmo assim é muito difícil de ter resultado positivo, porque a obesidade é um problema muito complexo, né? Alexandre Salvador, da Central de Rádio Jornalismo, uma produção da Webcom Brasil. Webcom Brasil. Ansiedade pesa muito no combate à obesidade, mas ela não age sozinha. Os desafios para uma pessoa que pretende perder peso são muitos. Um dos elementos que mais pesam nessa hora é a tal da ansiedade. Para a doutora Marilice Rubo de Carvalho, psicóloga especialista em terapia comportamental cognitiva pela USP e transtornos alimentares pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, a ansiedade realmente conta, mas não é só ela. Sem dúvida, a ansiedade, ela é normal, né? Eu acho que é importante esclarecer isso, né? As pessoas entendem a ansiedade de uma forma equivocada. A ansiedade, ela é um sentimento que todos nós temos em momentos em que nos defrontamos com situações que nos ameaçam, né? Então, dificilmente as pessoas encaram a ansiedade como algo ligado a medo, mas tem uma ligação com o medo. Então, você está ansioso de fazer uma prova porque você tem medo de não passar, né? Então, a ansiedade, ela atrapalha na questão do comer, porque hoje no mundo moderno, obviamente, pelas inseguranças, as pessoas estão mais ansiosas e o alimento, por ser muito prazeroso e é um prazer imediato e disponível, é onde geralmente as pessoas vão para poder resolver aquele sentimento negativo, mas não é só ansiedade. Eu acho que é importante ressaltar isso. Você pode comer porque você está triste, você pode comer porque você está alegre, porque você está com raiva, e também você pode comer porque você está ansioso. Alexandre Salvador, da Central de Rádio Jornalismo, uma produção da Webcom Brasil. Webcom Brasil. Terapia ajuda o obeso a encarar desafio de perder peso. Não é só a ansiedade que atrapalha o desafio que muitas pessoas têm de perder peso. A tarefa é muito mais complexa porque outros transtornos mais profundos estão envolvidos, como tristeza, raiva ou frustração, só para citar alguns.
A doutora Marilice Rubo de Carvalho, que é psicóloga, explica que a mente do obeso precisa ser especialmente trabalhada. Daí a importância da chamada terapia comportamental cognitiva. De maneira assim, bem objetiva, como a própria palavra fala, né? Comportamental cognitivo. Comportamental, a gente trabalha o comportamento, né? Sem dúvida nenhuma, não é só para obesidade, a gente pode trabalhar qualquer tipo de comportamento. Estar falando aqui agora é um comportamento, então é um comportamento verbal. Então o psicólogo comportamental, ele olha o indivíduo, o que antecede os comportamentos, o que vem antes, né? Ele observa se tem ou não tem algo que reforça. A gente fala muito isso na comportamental cognitivo, a gente fala de reforço. Para nós, o comportamento só tem continuidade quando ele tem prazer. Nenhum ser humano mantém um comportamento aversivo, punitivo. A gente geralmente não faz isso. Por isso que as pessoas largam o exercício, por exemplo. Né? É muito importante encontrar com o paciente, observando o comportamento dele, que é, por exemplo, fazer exercício, algo que ele goste muito, que pelo menos a gente tente associar coisas agradáveis naquele momento, senão ele vai largar. A doutora Marilice é especialista em terapia comportamental cognitiva pela USP, Universidade de São Paulo, e transtornos alimentares pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Alexandre Salvador, da Central de Rádio Jornalismo, uma produção da Webcom Brasil. Webcom Brasil. Agir, sentir e pensar estão interligados. Isso faz toda a diferença para um obeso que precisa emagrecer. Você ouviu aqui na Central de Rádio Jornalismo a doutora Marilice Rubo de Carvalho falar da terapia comportamental cognitiva, que auxilia o obeso a encarar os duros obstáculos em busca do peso ideal. Hoje, na última parte da entrevista com ela, a doutora Marilice continua nos explicando como essa terapia é aplicada. Cognitivo é pensamento, né? A gente trabalha cognição também, a gente trabalha como a pessoa pensa, porque como ela pensa, define como ela age, como ela sente. Né? Esses três momentos, quer dizer, agir, sentir e pensar, estão interligados o tempo inteiro. Você pensa, age, sente, você sente, pensa e se comporta. Então, a gente fica muito analisando como é que a pessoa está pensando sobre aquele assunto e tenta remodelar esses pensamentos junto com o paciente. A gente questiona, a gente tem um discurso socrático. Né? Mas por que você pensa isso? E muitas vezes uma autoestima baixa pode levar uma pessoa a comer muito, por exemplo. Ela vivencia uma situação na empresa onde ela não consegue se impor e depois ela vai e come muito após esse momento. A gente vai trabalhar o que ela pensou naquele momento, né? Quais são os pensamentos. De repente ela pensou, eu não sou capaz. A gente vai trabalhar em cima dessa crença, eu não sou capaz. Se você não mexe com isso, não adianta você mexer com a comida. Você tem que primeiro mexer o motivo que fez a pessoa comer, né? A doutora Marilice Rubo de Carvalho é psicóloga especialista em terapia comportamental cognitiva pela USP, a Universidade de São Paulo, e transtornos alimentares pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Alexandre Salvador, da Central de Rádio Jornalismo, uma produção da Webcom Brasil.